Estamos novamente no ar com mais um episódio do Talk Solve. E novamente aqui ao meu lado, meu amigo Fernando, de várias batalhas aí. Grande prazer estar do seu lado, Fernando. É isso aí, um quarto de século. Prazer é meu, Robson. Obrigado por todo mundo estar assistindo. E antes, ó, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E tem uma novidade: estamos no Spotify. Isso é maravilhoso, porque agora você pode assistir, ou melhor, ouvir o Talk Sobre, dirigindo, lavando louça, trabalhando, enfim, não tem desculpa. Dessa vez, temos um convidado super especial. Muito especial. Estamos de verdade felizes por você estar aqui. E nosso convidado dessa vez, André Valério, da Ecovis WFA. E Vai começar! Talk Show está no ar. aê! É isso aí! André, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite desse bate-papo. A gente teve uma conexão rápida e considero você já uma pessoa inspiradora para mim por toda a sua trajetória. Fiz a leitura ali de cabo a rabo do seu livro e para mim foi uma grande inspiração. E eu quero que as pessoas também conheçam a sua trajetória profissional, porque da mesma forma que me inspirou, aos nossos ouvintes, as pessoas que acompanham o Talk Solve, a Smart Solve, vai ser grandes pílulas do conhecimento nessa tarde de hoje. Com certeza. E eu gostaria de começar para que você conte desde da sua fase de garoto ali, o que te inspirou a buscar esse mercado do empreendedorismo, começando ali pelo processo de auditoria e trilhando aí a sua jornada. Legal. Bom, prazer estar aqui com vocês. Estou feliz também. Muito feliz aí de estar com o Nossa. Fernando, Robson e pessoas também que têm minha admiração. Vejo o trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Realmente incrível. Eu vou Obrigado. tentar resumir assim o que a trajetória do André, lá do André Garoto. Eu tenho 42 anos, tá? E sou filho de nordestinos. Meu pai foi a vida inteira, teve trabalhos muito simples, porteiro, motoboy, não teve estudo. Minha mãe a vida inteira se dedicou à atividade doméstica. E engraçado, tava falando isso com meu sócio hoje. Estava contando essa história, recapitulando. Eu fiquei em casa, vocês acreditam? Com 6 anos de idade eu fiquei em casa sozinho. Caramba, Caramba. 6 anos. 6 anos. Porque eu tenho um irmão mais velho, tem 6 anos, e ele tinha que trabalhar também. Nós muito humildes, né? Morava numa casa super simples, uma casa realmente bem assim, simplérrima, telha, fiação ali, num quintal. Era uma casa simples, a E gente com era 6 anos já bem. ficava em casa. E todo mundo tinha que trabalhar e sobrava, sobrava eu. E eu ficava em casa, sozinho. Minha mãe deixava ali uma comida para mim no prato. E eu tinha que me virar ali. Foi minha primeira independência, né? Nessa idade eu tinha que fazer coisas básicas que para uma criança, eu tenho um filho de 6 anos. Eu vejo hoje, eu olho ele e falo, cara, Não não dá não, deixaria ele em casa não. Como, né? Como eu consegui? é verdade. Aí eu tinha que acender ali o fogão, Uhum. né? E não tinha celular, não tinha nada, né? Uhum. Lembrando dessa época. E aí minha mãe deixava ali no banho-maria uma água ali, eu simplesmente colocava o prato e me virava. E você sabe que eu ficava fazendo durante o dia, arrumando a casa para minha mãe. Porque eu queria ver ela feliz quando ela chegasse, ela ver que eu tinha feito, Uhum. que eu tinha organizado a casa. Minha felicidade é ela ver ela chegando e ver a casa organizada. Então, essa é a minha origem, né? E aí eu sempre fui muito estudioso. Caramba, André, pra você ver, né, cara, o grande ideia quando a gente lançou o Talk Show foi justamente isso, né? Não trazer pessoas aqui que não tivessem histórias, mas que tivessem a história, né? Inspiração de fato. Que a gente consiga pegar essa pessoa e ver o tamanho do crescimento dela dentro do empreendedorismo, porque é justamente isso. Quantas pessoas vão se identificar com essa sua história? Porque assim, eu tô aqui e já tô, pô, também sou filho de nordestinos, meu pai é motorista de ônibus, minha mãe fazia artesanato, sustentava a casa, meus irmãos passaram por situações bem semelhantes a essa sua, pô, já tem uma baita conexão. Então, pô, se eu tô aqui nesse bate-papo com você, quantas pessoas que vão Com certeza. assistir Se que conectam, né? vão Se ter essa inspiram, né? conexão de inspiração de fato, né? Exatamente. A vitória ela é muito mais saborosa
Quando você tem. Não existe facilidade, né? Sim. Tudo tem muita dificuldade. E quando a gente vê muitas vezes as redes sociais, isso engana, Verdade. porque parece que é tudo perfeito. Uhum. E a vida não é perfeita, a vida é isso, né? Isso não tem graça, né? Altos e baixos. E acho que o grande desafio é como a gente interpreta o que acontece com a gente. Aí eu tava falando com o meu sócio, poxa, poderia ter ali uma crença, alguma coisa que tivesse me afetado de abandono, Uhum. etc. Mas pelo contrário, eu não tenho. Eu olho isso, eu penso, poxa, eu fui forte, fui corajoso, né? Guerreiro, né? Claro que outros momentos também nem sempre vi dessa Uhum. forma. Teve alguns baques aí também. Só que depois você ressignifica e você vai Faz parte. evoluindo, né? Mas assim, aí minha mãe no ofício doméstico foi trabalhar numa casa. Uma casa que tinha um diretor de uma empresa de auditoria lá. Uhum. E a minha mãe sempre foi muito competente no que ela fazia. Ela fazia o melhor. E a patroa dela, na época, prometeu que se ela cuidasse da família dela, porque nessa época, uma doméstica era tudo. Ela era babá, ela era cozinheira, faxineira, tudo. Tudo em uma, né? Hoje em dia tá Exatamente. difícil encontrar uma doméstica. E a minha mãe, com todo carinho ali, cuidando, e a promessa dessa patroa dela. E aí a patroa dela cumpriu o prometido. Me colocou, ela falou, ó, eu vou colocar seu filho numa empresa, ele vai trabalhar lá, é um trabalho que ele vai ser na Xerox, e eu vou falar com a pessoa que vai contratar ele. E aí foi isso que aconteceu. Ela me indicou, cara, com 15 anos de idade, eu fui fazer entrevista, super esperançoso, entusiasmado. Por quê? Antes disso, só um passo atrás, né? Eu tinha que. Obviamente eu não tinha mesada. Dá pra entender, né? E você sabe que todo o dinheiro que chegava na minha mão, podia na época lá, sei lá, se sobrasse uma moeda, eu via tanto ali meus pais é, falando de conta pra pagar, quando eles me davam alguma coisa, ó filho, vai lá comprar Uhum. sei lá, um doce pra você. Eu ia na feira e comprava um legume, cara, Pô, achando que eu tava ajudando. Era a forma que você sentiu de ajudar. É, eu Mas falei, não, era. se eu Isso usar é esse dinheiro aqui é desperdício. Tinha, bonito. eu tinha isso assim na época, né? Uhum. E você era uma criança, É, numa pré-adolescência, assim, né? aí eu tinha isso, né? Aí quando eu tentei, quando me surgiu a oportunidade Uhum. do escritório, antes eu tentei pizzaria. Na época a pizzaria não tinha nem bike, a pizzaria também era Ainda bem meio que não deu certo, fraca. né? Cara, era aqueles caixotes a carregar na mão, ó, aqui, ó, Uhum. no braço. Eu queria ganhar dinheiro. Eu queria queria, ajudar, né? Queria dar orgulho pros seus pais, como você falou, né? Você arrumava a casa justamente para quando eles pudessem chegar, eles terem exato. orgulho de você ali dentro. Então, a procura pelo trabalho, além, claro, de ganhar dinheiro, mas era para dar orgulho Exato, para eles, exato. para poder também colaborar Eu ali. queria colaborar. E aí eu tentei lavar rápido, tentei umas coisas ali que bem pesadas, Uhum. braçais, vamos dizer Uhum. assim, né? E aí surgiu essa oportunidade, ela indicou o meu primeiro chefe, é meu amigo até hoje. Você vê, se passaram aí, eu tô falando de 1998, tá? 25 anos atrás. E a gente tem uma relação até hoje aí, o Ronaldo Legal. Loyola, ele é um cara muito legal. E aí o Ronaldo na época, eu ali super com medo, né? Cheguei numa empresa, primeira entrevista, ele falou: "Você sabe quantas pessoas que tem aqui com você fazendo entrevista?" Eu falei: "Ah, não tenho ideia." Teve que fazer uma redação lá. Uhum. Ele falou: "Só tem você." Aí na hora eu pensei: "Poxa, ele vai me contratar, né?" Deu aquela emoção Uhum. assim, ele vai me contratar. Ele falou assim: qual a sua pretensão salarial?" Eu falei: "Ah, Ronaldo, o que você me ofereceu, eu tô aceitando." Ele falou: "Se eu te oferecer R$ 1, você aceita então R$ 1?" Eu falei: "Cara, se eu aprender, se eu tiver conhecimento, eu aceito Uhum. R$ 1. O que você me oferecer." Aí ele anotou assim na época, ele pegou uma folha e falou: "Seu salário vai ser R$ 453." Aí na época eu fiquei tão assim feliz, eu falei: "Eu posso levar essa folha comigo?" Aí eu peguei a folha, só para dar uma Em 98, referência, né, salário mínimo era R$ 200, 100 e poucos cara, reais, era um né? salário e meio, É, tá? Um salário e meio para um garoto de 15 era anos. um baita salário. Aí
eu fiquei, meu ofício era a Xerox. Uhum. Quando eu fui pra Xerox, a Xerox era um departamento, né? Você tinha vários armários, arquivos ali. Aí você acredita, nossa, eu cuidava tanto daquele lugar. Eu pegava a vassoura, varria, eu, ali era como se fosse minha sala. Eu Uhum. me apropriei daquilo de um jeito que é, a mentalidade da onde eu vim para onde eu entrei Uhum. transformou. Porque quando eu cheguei naquela empresa, eu vi um monte de gente de terno, de malinha, não sei se vocês lembram, aquelas malinhas Sim, sim. 007, aquela coisa. Aí eu falei, poxa, essa empresa aqui é uma empresa. E você entra no lugar que você começa a ter várias referências, né? Pessoas que você fala, pô, Exato. Pessoas pra se espelhar, é né? aqui que eu quero crescer, eu quero chegar no ponto que essas pessoas chegaram também. Quero usar o terno, quero ter uma pasta dessa. Perfeito. O terno, a sala, as pessoas tinham uma sala. Uhum. Quando era supervisor, tinha uma sala. Quando era gerente. Aí eu comecei a ver, poxa, a pessoa virou gerente 6 anos. Eu falei, nossa, que legal, né? Virou gerente 6 anos. Como que é isso? Uhum. Aí eu vi ali um ambiente muito legal, um ambiente de crescimento. Uhum. Foi isso que eu percebi. Então eu cuidava daquele meu ofício como se fosse o, a melhor posição da empresa ali, Uhum. né? Embora que na época tinha uma coisa muito pesada, né? Vocês sabem, hoje em dia o tratamento com as pessoas é bem diferente, Uhum. mas o bullying era muito pesado. Sim. Era forte. Tipo assim, chegava gente em mim e falava: "Ah, você sabe, tem fulano, tem ciclano, tem o porteiro, tem a faxineira, tem o cachorro, depois tem você." Era E pesado. isso era aceitável. Hoje em dia isso aí já dá processo. Não, Sim. mas isso parou de ter faz o É, quê? 20 anos atrás? Até Acho que isso. nem Nem isso, isso, é. é. exato. Então era muito pesado. Aí eu cuidava ali da Xerox fiquei ali 3 meses Uhum. trabalhando com 15 anos, né? Cheguei, dei aquele uau. Falei, nossa, onde que eu tô aqui, né? E um salário mínimo e meio, eu pegava aquele dinheiro. Imagina, hoje o salário é 1.400, né, mano? Uhum. A gente tá falando de mais de 2.000. Sim. Eu não sabia nem o que fazer com o dinheiro, porque eu nunca tinha tido dinheiro. A primeira R$ 100 que eu peguei, eu fui comprar um patins, um tarmac. Eu peguei R$ 100, comprei usado ainda. Um usado que era mais barato. Peguei um patins, comprei. Peguei o restante do dinheiro e coloquei na gaveta. Joguei lá, que nem fosse um papel. Não tinha. Você não sabe o que Cara, Não o que sei eu nem vou o que fazer com fazer, isso? né? é. Ah, não, dei um pouco para os meus pais, Uhum. já comecei a ajudar, de fato. O resto eu joguei na gaveta. E era uma época que não tinha cartão, então você ganhava tipo, em dinheiro mesmo. Era em ser gaveta. Não, eu sacava. Ah, tá. É, eu fui no banco, saquei ali, não era. Já tinha o banco. Abri minha primeira conta no Itaú em 1998. Eu sou Olha cliente isso. do Itaú. E aí eu peguei, joguei lá e, cara, eu sempre fui assim muito cauteloso com as finanças, Uhum. muito, muito. Eu sempre gastei menos do que eu ganho, sempre. Isso É o é princípio importante, da. né? É o princípio. Sempre ia gastando menos. Chegou uma época na empresa que, E da onde veio? Porque assim, a gente não tem educação financeira na escola, principalmente quando, pô, a gente vem de uma situação que não é a realidade da grande maior parte das pessoas. Da onde veio essa essência de você? Dos seus pais? Eles te inspiraram a ter Cauteloso com ser dinheiro. cauteloso com dinheiro? pois é, cara, eu sou cristão, né? Uhum. Eu sou cristão e eu acredito que Deus sempre guiou a minha vida. Eu tenho essa fé que ele sempre a minha fé ela só foi fortalecendo mais, mas ele sempre esteve do meu lado. O que eu posso te falar? Eu não tive exemplo dentro de casa, até por falta de conhecimento dos meus Sim, pais também. Eles tinham dificuldade também financeira, entendeu? Mas é uma coisa talvez de simplicidade, do tipo, eu tenho muito isso. Eu não tenho apego nenhum, tanto é que eu escrevi o livro. sim. As coisas, não tenho. Eu acho que isso sempre foi um princípio meu, que não é que é tipo, isso aqui tá bom, mas é que aquilo não me prende, nunca me prendeu. Uhum. Então o dinheiro, eu não sei, eu sabia que aquilo era só o dinheiro, nunca teve esse valor pra mim, o É. dinheiro. Você Nunca vê, teve. né? Porque, cara, acho que 90% das pessoas, primeira oportunidade que tem de começar a ganhar dinheiro, as pessoas se voltam para
coisas que vão se Saciar, glorificar, que vai saciar uma necessidade uma ali, vontade, né? pô, comprar um puta carro, Trocar celular, trocar de ou celular viajar, né? pelo melhor celular que tem, ter coisas que essas pessoas nunca tiveram acesso. Então você começa a comprar esses acessos. Hum. E a parcela de pessoas que tem realmente esse desapego é muito pequena. É Sim, de realmente ter propósito. Pô, é muito exato. legal ver que você, desde muito novo, tem isso, né? Sim, exato. Eu sempre comprei como princípio, assim, o que eu Uhum. preciso. Eu olho e não é. Eu almoço em excelentes restaurantes, faço boas viagens, eu acesso coisas que eu quero. Mas se tiver uma coisa de, por exemplo, eu já fui pro exterior, imagina uma criança de onde eu vim, já, né, onde, só para ser uma outra história, né? Meus pais meus parentes são do Nordeste, então a gente ia a cada 4 anos visitar os meus avós. Uhum. De ônibus São Geraldo, É, eu sem já sei ar-condicionado, como é. sem ar-condicionado, Bem, 3 dias viajando ali. 3 dias que viajando. cidade? Sergipe. Sergipe. Aí a gente comia, cara. Você acha que a gente nas paradas que a gente comia? Não. A gente Levava comia, as coisas no ônibus, levava as é. coisas no ônibus. Então, hoje eu vejo assim, me vejo, né? Às vezes eu sou grato, porque às vezes eu coloco assim umas postagens. Talvez algumas pessoas pensem, ah lá, tá se mostrando. Tá mostrando que tá. Já tive alguns países aí, graças a Deus, tive a oportunidade de visitar. Pode ser que alguém tenha esse pensamento, ah lá, tá se mostrando que tá. Mas não é. É porque eu penso, poxa, aquele menino que pegava o ônibus São Geraldo, que ia visitar a família a cada 4 anos, hoje tem condição de estar voando num avião internacional. Então, Deus ele prepara as coisas na nossa vida que a gente não consegue enxergar. Como que eu poderia imaginar de onde eu vim para onde eu estou hoje? E isso ainda tem muito mais Sim. por vir, assim, eu acredito. Então, por exemplo, eu vou para Dubai agora. E, cara, é uma honra, assim, Uhum. verdade, ter essa possibilidade de ir para Dubai. Mas um dia eu tive. Então, Um pega dia você foi pra Sergipe de São Geraldo. de São Geraldo. Então, acho que a gente valorizar, sabe, a Uhum. cada momento da vida. E às vezes. E aproveitar isso, porque tenho certeza que nessas viagens suas, quando criança pro Nordeste, cara, deve ter sido também realizações, porque também era algo difícil, né? Tipo, pô, Meu, você viajava de 4 em 4 anos porque, pô, era super difícil seus pais conseguirem cara. guardar essa grana para visitar os parentes. Aquele momento da viagem era um momento prazeroso ali, de conhecer pessoas Uhum. dentro do ônibus. Quando eu chegar lá, É, ver falo os isso porque avós. meus pais do Ceará, pô, passei pelas mesmas coisas, né? Meus pais também viajavam de 4 em 4 anos para visitar os pais dele. Pô, a viagem era super prazerosa, inclusive, né? Então, Robson, tem um detalhe, porque assim, tinha assim essa. Era muito legal, claro, meu, essa viagem maravilhosa. Ah, o ventinho ali batendo. Né? Era Sem muito ar-condicionado. bom, muito. Não, muito bom. Só que o que que acontecia? Pessoas mais humildes. Uhum. Chegava lá, fazia uma compra, 20 dias, tava todo mundo quebrado. Todo mundo quebrado. Era assim, né? Porque era um local muito simples, realmente. Quando voltava para São Paulo, ficava o ano inteiro quebrado. É. Então tinha ali as consequências pesadas. E eu sempre, na minha infância, eu falei para os meus pais, eu vou ajudar vocês. Eu cresci com isso. Eu vou ajudar vocês. Eu vou dar o meu máximo. Com 7 anos eu falava isso, cara. Com 7 anos. Então eu cresci com isso muito forte. É um propósito que você trouxe pra sua vida. Total. Aí sempre fui muito estudioso, aí seguindo a carreira, né? Uhum. E esse eu vou ajudar vocês, eu consegui, aos 28 anos, dar um apartamento para os meus pais, Legal. sem eu ter o meu. Uhum. Esse é o detalhe. Primeiro você E deu. eu tô com a minha esposa há 23 anos. E ela me apoia 100%. Uhum. Eu falei, você tá de acordo? Porque qualquer mulher, não qualquer mulher, senão Sim. eu tô sendo injusto.
muitas Mas a mulheres, maioria muitas mulheres falam, não, que isso? seriam Não, ó, egoístas eu vou primeiro a primeiro gente. presentear os meus pais, você sabe que eu Uhum. busco por isso, para eles saírem da onde eles estão, e depois a gente vê como a gente faz pra gente. E não tinha dinheiro, eu tive que financiar o apartamento. Uhum. Então, cara, foi na fé mesmo, mas assim, Fé e, pô, a pessoa que tá do seu lado precisa acreditar muito em você, muito, né? Porque, pô, muito. da mesma forma que eu tô conseguindo agora o apartamento pros meus pais, eu vou conseguir pra gente também, Exato. Eu tenho uma né? frase que Exato, é: primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Hum, É isso. exato. E a Bíblia fala, né? Honrar pai e mãe, Uhum. que eles é. que deram a vida, eles Sim. deram a vida pra gente. Então, ela super topou, deu certo e tudo foi fluindo, sabe? Tudo deu certo, graças a Deus. E aí, eu comecei com 15 anos, com 3 meses eu fui promovido, passei a ganhar R$ 575. Pô, Cara, já era muito. eu falei, que é isso, gente? Que é muito dinheiro aqui, né? E aí eu tive essa promoção, só que aí foi o que aconteceu, né? Estando no back-office, eu falei, opa, peraí. O back-office tá me proporcionando um certo dinheiro, na época era muito Uhum. dinheiro, só que eu olhava lá, os auditores, o sócio, eu falava, não, mas o crescimento não tá aqui. Porque eu perguntava para as pessoas, você tá aqui quanto tempo? Ah, tô aqui há 10 anos. Ah, encarregado. Não, encarregado, o cara com 6 é gerente, você é encarregado. Tem alguma coisa aqui que eu acho que o crescimento não tá Uhum. internamente. E aí eu falei, cara, eu cheguei no meu chefe, que é meu amigo, Ronaldo. Ronaldo, como que eu faço? Aí eu tinha uns 16, 17 anos mais ou menos. Como que eu faço para ir para auditoria? Aí ele falou assim, você tem que fazer um curso de contabilidade. Eu falei, um curso de contabilidade? E na minha inocência, eu falei, tá bom. Aí eu fui lá, tinha um curso técnico de contabilidade na USP. Cara, eu me inscrevi nesse curso. Fui lá, entrei nesse curso aí, tinha 17 anos. Aí começou a falar contabilidade para leigo, né? Uhum. Básica ali. Ah, Cheguei lá, pô, partidas dobradas, já tal. tenho contabilidade. Em algum tempo ali eu terminei o curso, cheguei nele e foi isso que eu falei. Ronaldo, terminei o curso. Ele nem sabia o que eu tava fazendo. Não, André, não é assim. Você tem que fazer uma graduação. Pensei, por que que não falou antes, né? Você já Hum. tá, uma pessoa. É que a gente é muito novo, né, Uhum. cara? Então tem. Ah, Tem a questão da inocência também, É, sim. pela humildade, né? exato. Eu fui lá e fiz e tal. A Aí gente eu tá falando de falei, uma época que não tinha internet. Então, tudo que você sabia era com base em livros e o que as pessoas falavam. ele Se me fosse hoje em dia falou. que tem internet, seria mais fácil de você. Falei, só fazer um curso de contabilidade Você fez. e pronto. Aí eu estudava em colégio público, né? Uhum. Aí Você eu, tava na escola ainda. eu tava na escola ainda. Aí no meu. Tava no último ano ali da Uhum. escola. Aí eu fui lá na FECAP. FECAP, escola maravilhosa. Eu amo aquele lugar. Eu amo. Aí eu fui lá, fiz vestibular, passei. Aí eu tava na escola já mostrando pros meus colegas a carteira. E eu via que a maioria ali não ia fazer nada, ia Sim. parar. Falei, nossa, cara, eu tô diferente, né? Eu tô tendo oportunidade. Vou agarrar isso aqui, não vou largar não. Vou agarrar até o fim. Aí eu peguei, passei, na sequência já, pum, entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, falar com o Ronaldo de novo. Tô na faculdade. Sabe o que ele fez, cara? Ah, André, não vai dar pra você ir pra auditoria, não. Porque todo mundo aqui que já teve vários internos aqui que tentou pra auditoria e nenhum deu certo. Eu falei, cara, Só abrir vaga para trainee externo. Normalmente, naquela época, as vagas eram mais direcionadas para Mackenzie, PUC. não, eles não queriam deixar mesmo É, interno e pro externo. fazer a transição Ponto. dentro da empresa. Porque isso. Aí eu peguei e falei, poxa, Ronaldo, e agora? Ele falou, tipo, É o que tem, né? dá seus pulos aí, se quiser ir pra outro lugar. Mas na RCS também era assim. Eu também tentei mudar da RCS pra auditoria, que eu era Não conseguiu. da controladoria. Não deixaram também. Falaram assim, ó, se quiser é só se mudando. Aí foi quando eu ia pra Terco, aí acabou não dando, mas assim, Olha aí, Terco. eu tive que sair da RCS porque eu queria ir pra auditoria. Eu não queria sair de lá, eu gostava de lá. Eu também não queria Então, sair. e aí
o tempo foi passando, mas eu era muito novo, né? Uhum. Ainda era muito novo. Comecei na faculdade aos 18 e sempre quis ser o aluno Melhor. CDF. Só para você ter uma ideia, o meu objetivo na faculdade era ser o número 1 na faculdade. Caramba. É, Na faculdade, não na da sala. faculdade. Da faculdade. Eu estudava, pra você ter ideia, eu acordava às 5 da manhã, eu já acordo cedo há muito tempo. Uhum. Acordava às 5 para estudar ali antes de ir pro trabalho. Aí depois no almoço eu almoçava em meia hora, 40 minutos para estudar. E quando eu voltava da escola, eu continuava estudando. Eu fiquei Uhum. aumentando o meu conhecimento extra ali da faculdade por 4 anos, Uhum. fazendo isso direto. Então no primeiro ano eu não fui o primeiro da faculdade, fui o segundo, que já foi uma grande vitória, né? No primeiro No ano. primeiro ano. Então eu era muito estudioso, Uhum. assim, sempre buscando mais capacidade analítica. E eu percebia que eu tinha uma boa capacidade analítica. E eu achava que eu estava desperdiçado internamente, que eu não estava exercendo o meu ofício que eu tinha começado Sim. a trilhar. E o meu chefe me segurando ali, porque não sei por que exatamente, tá? Mas ele não acabava falando que o dono da empresa lá, que era o Mauro, não deixava. Até que no terceiro, quando eu estava no terceiro ano, foi uma pessoa para área externa, uma pessoa interna foi para área externa. Cara, Se você é uma jurisprudência aí, ó. aí eu falei, ele foi, o Alex, o nome dele. Eu falei, ele foi para área externa, por que que eu não posso? Aí eu falei assim, eu falei para ele, né? Sempre tive uma certa ousadia, né? Porque pra gente poder romper bolhas tem que ser Sim, ousado. precisa. Eu falei, eu posso ir lá falar com o coordenador da auditoria, que era o Alexandre de Labito. Eu cheguei lá nele e falei, Alexandre, eu tenho vontade de ir pra auditoria, tal, tal, tal. Ele falou assim pra mim, André, você veio me procurar aqui, pô, que bom, fiquei feliz. Mas acabou, o processo tá encerrado. Só o ano que vem. Eu tive que esperar um ano inteiro. Aí ele autorizou na hora. Mas você tem que Ele, esperar ainda um ano ainda. porque já tinha a turma, né? Uhum. Então eu tive que esperar um ano. Imagina como eu fiquei nesse um ano. Ansioso. Ansiedade. Cara, eu fiquei muito ansioso pra querer entrar, pra, sabe, Você colocou no calendário, né? Foi marcando fazer dia. meu Menos um, melhor menos um. ali. Só que eu continuei aumentando meu conhecimento, Uhum. acumulando, acumulando, acumulando. Quando deu minha turma, 2004, ou seja, 20 anos atrás, né? Uhum. E, cara, meu olho brilhava. Eu trabalhava igual um maluco. Mas eu entrei, por exemplo, eu pegava um trabalho de um cliente, eu estava aqui essa semana, eu já sabia qual era o próximo, eu já pedi informações do próximo, eu chegava em casa à noite, depois que eu me formei, né? Uhum. Ficou mais 6 meses só para eu me formar. Eu ficava trabalhando já à noite pelo outro, Uhum. e aí, nesse ritmo assim, e fazendo coisas Quantas diferentes. pessoas que trabalhavam junto contigo que tinham essa mesma preparação? Ah, já tava. Então, a minha turma tinha 25 auditores, né? No primeiro ano, eu tomei uma promoção tripla na época, né? Caramba, É, primeiro ano. primeiro ano. Os outros tomaram uma dupla, eu e uma menina, a Uhum. Luciana Ico. Ela tomou uma promoção dupla, tripla, e eu também uma promoção tripla. Uhum. E aí já começaram a me entregar clientes, mas como eu disse, eu nunca liguei pro dinheiro. Uhum. Então, assim, o dinheiro era consequência. Eu falava, poxa, estão me reconhecendo, reconheceram o meu trabalho. Aí eu continuava dando o meu melhor. E aí começaram a me entregar clientes, cara, como assistente mesmo, Uhum. para eu ser encarregado. Eu falei, ótimo, eu sou, depois eu tenho. Eu sou, Uhum. depois eu Exato. tenho. E aí, ó, pra você ver, eu lembro, em Max, cliente que me deram, Caçula de Pneus, nem sei se existe ainda, tá? Água de Itapema, foi a primeira vez que eu voei de avião. Foi a primeira oportunidade. Eu falei, nossa, tô no céu. Tô Caramba. sendo chamado de encarregado e ainda vou pegar avião. Não é? E aí aquilo pra mim foi maravilhoso, assim. E aí eu já percebi, eu falei, esses caras estão me vendo diferente, porque eles estão entregando o cliente para eu Uhum. cuidar. E a Terco era uma máquina, né? Era uma máquina. Ou você entrava no sistema, ou você era jogado Engolido. pra fora. E eu, na minha primeira reunião, em agosto de 2004, tinha uma reunião de planejamento, onde você falava de todos os clientes ali. Cheguei na primeira reunião, fui sentar lá com o sócio, não vou nem citar o nome dele aqui, me ajudou muito, mas, cara, ele foi sacana demais. Na hora que entrou, eram quatro, tinha 4 cadeiras e exatamente a equipe eram 4 pessoas. Quando eu fui sentar, ele falou:
Opa, você não. Você pode assistir a reunião de pé. Aí fiquei tipo atrás da cadeira assim, segurando. Então o tratamento era muito de exército assim. Ah, Era um... Só que sabe, eu eu sempre consegui não repassar isso. Uhum. isso é importante, É, né? Porque, André, a maioria das pessoas, pô, você é uma pessoa diferenciada, assim, todas as atitudes que você teve desde da infância. Mas a maioria das pessoas replica o que sofre, né? Uhum. Passa pra frente como uma vingança inconsciente, né? E quando você consegue absorver o seu sofrimento, guardar pra você, pô, e quando você tiver a oportunidade de não transmitir isso pra frente, você quebra uma cadeia. exato. As pessoas queriam chegar, Robson, encarregado para poder humilhar os outros. Uhum. Eu sempre fui exigente Já. na qualidade, na entrega, porque eu sempre peguei aquele cliente e falo, esse cliente aqui é meu. Ah. Esse cliente não é da empresa, esse Uhum. cliente é do André. No, pegar o pica-pau, só o pica-pau que o trainee da auditoria, para quem não sabe, fazer a pessoa ir buscar a pasta do cliente, sabendo que é o cara que tem o menos recurso, menos tempo, porque ele está de transporte público, e o encarregado muitas vezes está ali de carro, Passava pela frente da. passava pela É, frente do exato, escritório, não pegava a pasta para dar o trabalho ali exato. para a pessoa, assim, ajudar. Tinha muito disso, das coisas Uhum. horrendas assim, né? Mas ok, você tá no sistema ali, mas realmente eu era exigente, mas eu não repassei isso. Assim, Uhum. nunca repassei, tive esse comportamento. Mas a minha carreira foi assim, né? Então eu fui dessa promoção, eu tive no mais 6 meses eu virei encarregado Uhum. mesmo. Aí eu fui para semi-sênior. Em que momento, André, você colocou uma meta para você de da onde você queria chegar de fato? Foi Exato. desde o início ali, quando você começou a trabalhar no Xerox, ou foi quando de fato você teve a oportunidade de entrar ali no processo de trainee e você falou, pô, agora daqui em diante eu vou traçar meu objetivo? Boa pergunta, é essa que me faz lembrar uma situação. Na época tinha um menino muito bom da minha turma que ele acabou saindo da auditoria. Para vocês terem uma ideia, só tem eu e um colega da nossa época que ainda é auditor, né? Que ele inclusive é sócio da Grant Thornton. E na época o Luiz Henrique era um menino também, assim, eu olhava para ele e falava, cara, esse Diferente. cara tem potencial. Isso aqui é um forte candidato É, aqui. Eu falava, cara, eu quero ser sócio. E ele falava, eu também. Eu falei, então vamos junto, vamos ser Uhum. sócio, vamos chegar lá. Então, nesse momento, eu mirei o ser sócio. Eu não sabia exatamente as atribuições, né, de aham. um sócio, Uhum. mas eu mirei. Agora eu comecei a mapear mesmo, colocar prazo até tal data, foi ali quando eu virei encarregado. Aí eu falei, eu quero ser gerente até tal idade, depois eu quero chegar a diretor, aí eu mapeei toda a minha E você de trajetória. fato coloca no papel e você coloca Eu esse sempre gostei processo. de fazer, de materializar, de olhar para aquilo, Uhum. colocar uma data, colocar um Isso é prazo. muito bom. Pô, isso é importante, né, André? O que você tem de pílula assim para as pessoas que precisam alcançar objetivos? Qual a melhor forma delas conseguirem atingir com essa parte visual de você acompanhar todo dia, para você não esquecer dos seus objetivos? Eu acredito que você enxergar o resultado, tá? Por exemplo, quando eu gosto de ir passei a gostar tem pouco tempo, mas eu gosto de treinar na Uhum. academia, gosto de fazer corrida de rua, e eu muitas vezes, embora aqui não chegue o shape, eu visualizo o shape. Falo, Uhum. poxa, eu mais magro, eu mais definido, que legal. Eu fico Uhum. visualizando isso. E é uma coisa natural, não é forçado, tá? Sim. Eu não sento e, vou visualizar o shape. Não, é Uhum. uma coisa natural, porque nossa mente tá aí, cara, Ah, pra você Você decide o que você quer pensar, né? decidir o que quer pensar. Então eu recomendo para as pessoas conseguir enxergar o resultado. cara, se você não consegue dominar sua mente e seu corpo, como que você vai governar uma empresa, por Uhum. exemplo, né? Como é que você vai ter um planejamento da empresa se você não consegue planejar a sua vida? Exato. Como tem uma passagem até do desenho da Alice, né? Do lado do gato, que se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer caminho serve. É Então, isso. ter um objetivo forte, saber onde você quer chegar, vai te ajudar a trilhar o melhor caminho. Exato, você visualizar e traçar um plano. Uhum. E traçar o plano, né, e que tem que se Sim. converter numa ação.
E essa ação você colocar em prática e realmente, né, você se cobrar. Uhum. Não facilita para você. Sim, É isso que eu é isso. recomendo para quem ser firme com você mesmo, né? não facilita, não dá moleza para Não, você não é mesmo. pelas pessoas, né? Porque muitas vezes a gente acaba fazendo, pô, vou fazer pelos meus pais, vou fazer pelos meus filhos. Cara, faça por você, né? Exato. Coloque os seus planos em primeiro lugar para você conseguir ajudar as outras pessoas, para você conseguir carregar isso, né? Então esse é bem importante. E assim, não ser uma vítima, não ficar dando desculpa, Exato. buscar realmente esse caminho, essa meta e colocando ações práticas, micro ações, eu diria, né? Que não tem como você pegar um boi lá e comer ele inteiro. Corta ele em pedaços, vai dando passo a passo, né? Eu gosto muito desse negócio de meta, então o início do ano é universal para todo mundo fazer as metas do Sim. ano, mas quantas pessoas cumprem as metas? Janeiro é a maior segunda-feira do ano, né? A maior segunda-feira do ano, então começar a colocar em prática, não simplesmente ficar no pensamento, na intenção. E aí, com isso, você vai sentindo, porque os resultados, eles também dão mais motivação. Sim. Sim, À medida que total. você conquista, você se sente capaz, né? Também vão ter quedas. Faz parte do processo. Sim. Exato. Aprender rápido, né? Porque, pô, quando a gente conquista algo que a gente está no percurso do planejamento, ótimo, dá ânimo. Mas quando você tem derrotas no meio do caminho, que são normais, elas não podem te travar a continuidade. Exato. Porque se te trava, você fica amarrado, você entra na questão do vitimismo e, pô, você precisa ter mentalidade para continuar, para chegar nos resultados. E buscando esses resultados, pô, deu o prazo, você virou de fato gerente, André? Aí eu cheguei, sim, foi uma grande conquista. Nossa, foi maravilhoso, porque a empresa tinha 700 funcionários. Porra, Então, ser gerente ali era Uma vitória. uma grande vitória. Eu lembro que o Mauro, porque o Mauro que era o Uhum. presidente na Sim. época, né? E na época eu era, nessa promoção que eu tive da Xerox para um outro departamento, Uhum. o Mauro, anos e anos, ele subia. O que que ele fazia? Ele deixava o carro dele, deixava o terno dele no carro, deixava a pasta e subia para a sala dele. Aí ele ligava para mim, Pra poder pegar. eu ia lá na sala dele, pegava a chave, descia, pegava o terno dele e pegava a pasta. Ele não subia com as coisas dele. Eu fiz isso com super boa vontade, anos e anos. No dia que eu virei gerente, ele falou assim pra mim: "É, garoto, você conseguiu, né?" Caramba, que legal. Cara, foi demais. Nossa, Parabéns. foi demais, cara. Eu eu me senti assim vitorioso. Sim, e foi, e continua sendo. Foi. Em 2010, isso foi em 2010, tá? você ainda se emociona com... Porque assim, eu imagino que todas essas micro vitórias, né? Desde do início, pô, são coisas que emocionam a cada período. E hoje, tipo, olhando Atrás. pra trás, assim, tipo, contando a história, pô, você ainda sente essa carga de Cara, eu emoção? sinto, às vezes a gente se esquece, né, É, das nossas vitórias, de tudo que a gente conquistou. E aí é uma falha nossa como ser humano. E aí é sempre importante. Eu sempre lembro do meu passado. Sempre, cara. Que eu valorizo, por exemplo, o escritório que a gente tá, eu olho e falo, nossa, que escritório legal. Há 3 anos e meio atrás, eu não tinha escritório. sim. Então, mas às vezes a gente. O dia a dia faz que a gente É, esqueça, né? Não é que a gente mas esquece, mas a gente vai exato, passando. mas é importante, né, a gente sempre relembrar de E onde a gente veio. às vezes, essas primeiras conquistas são mais importantes do que as de agora, né? Exato, Porque agora você já tá, pô, você já acostumou a ganhar. exato. Né? Mas no início, quando você não tá acostumado a ganhar, pô, Uhum. exemplo, cara, o que que a gente dá mais valor? A mesa que a gente comprou agora ou aquela primeira mesa do nosso primeiro A escritório primeira que a mesa. gente precisou correr lá, Não, pô, eu dou mais valor assim, à minha HP, que eu tenho da faculdade, ah, tá lá guardadinha, eu não uso.
mas eu ando comigo pra onde eu vou, porque eu gastei, sei lá, 300 Sim. reais e foi 300 reais, tipo, suado, que eu... Que não Cada, tinha, né? que- São fases, né? cada fase é uma fase. Eu acho também que o mundo que a gente está hoje está muito acelerado, né? Sim. É, Na nossa época lá de 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu tinha uma máquina de escrever na mesa. é. Você não tinha celular, então a atenção, as coisas também passavam de uma forma diferente, um pouco Sim. mais lento. E aí eu cheguei consegui ser promovido, só que em 2010, com 3 meses depois, a empresa concluiu a venda. Ela foi vendida para Ernest Young, Caramba. foi vendida. E o Mauro sempre colocou na nossa cabeça ali, não seja Big Four, não seja Big Four, você vai ser só mais um. Eu falei, cara, ele vendeu justamente para uma Big Four. E Assim, agora, eu vou o pra onde? que eu faço, Eu né? falei, eu não quero ser Big Four, eu não quero. Aí, na época era a Gran Torto. A Gran Torto se restabeleceu no Brasil novamente, teve uma saída de pessoas, e aí eu lembro que eu tinha uma sala, né? Eu tinha conquistado a sala, tava na minha sala lá, aí um gerente que tava atrás, muito mais experiente, Laércio, o nome dele, ele falou assim, eu tô indo pra Nova Gran Torto. Cara, eu nem pensei, eu virei pra ele e falei assim, eu quero ir também. Eu não pensei duas vezes. Na hora que ele falou, eu já, pum. Ele falou, sério? Eu falei, sério, pode me ligar. Aí ele falou, tá bom. Passou um mês ali, ele me ligou. Aí eu fui lá, fiz uma entrevista, aí eu olhei assim, né? No começo estava se restabelecendo, né? Tinha um mezanino, bem diferente daquele luxo, Uhum. mas lembra? De novo, Uhum. tô nem aí. Participou da É, fase do No Compete também, 5 anos, ou não não tinha, precisou? porque o Ah, pessoal que foi não tinha, não era não tinha sócio, vínculo, não tá? tinha vínculo. Aí eu peguei, aí no outro dia, eu dei a resposta no outro dia pra ele já. Ele falou, cara, você vai vir mesmo? Porque eu tinha um prestígio, assim, né? Vim da cria, Sim, tava sim. 12 anos na Terra, E o legal é que, pelo que você conta, você sempre foi muito decidido, né? Não teve essa, decidido. tipo, decidiu, É pronto, isso. é isso. Na época, só pra vocês terem uma ideia, tá? Eu tava ganhando. Imagina que com tudo isso Uhum. na vida, né? Com toda essa dificuldade, eu alcancei um salário na época de 8K líquido, Isso 2010? 10. O dólar era R$ 2 Quando nessa eu virei época. pros meus pais, eu tava com meus pais ainda. Eu falei assim, eu vou sair da empresa. Que? Você tá louco? Não? Era o Como mega salário. assim? Você vai O dólar deixar baixo, né? passar a oportunidade para ir para um negócio novo? Eu falei, eu não quero ficar. Não quero, quero ir embora. Aí cheguei, pedi para sair, cara, foi um choque. Foi. Sim. Vou falar que foi porque eu era cria da empresa, Sim. entendeu? Resumindo, eu fiquei na Gran Torto 1 ano e 8 meses. Em 1 ano e 8 meses, eu levei todas as promoções possíveis dentro da estrutura de, Uhum. de gerente ali. Eu fui de gerente 1, que eu tinha acabado de virar gerente, a gerente top ali, gerente sênior executivo. Uhum. Aí eu peguei e falei, pô, legal, fui reconhecido, mas trabalhei igual um maluco. Eu trabalhava, Não tinha vida cara, eu social. trabalhava muitas vezes até 2 da manhã, acordava 4h30 para trabalhar, para continuar Você só trabalhando. cochilava, né? Nem dormia. Trabalhava, eu tinha 25 mil horas de trabalho. Eu tinha 25 mil horas. 25 mil horas. Eu tinha clientes de todos os portes. Lá me deu uma expandida assim, porque eu fui atuar em mercado novo, mercado financeiro. Eu fui aprender a gerir equipe como Uhum. gerente. Porque era uma estrutura menor e você precisava ampliar o conhecimento para poder fazer o atendimento. Ela era menor, mas ela cresceu rápido. E esse crescimento rápido não acompanhou time. E aí Sim. você tinha que trabalhar por 2, 3 pessoas. Eu fazia todo tipo e porte de cliente. Eu me vejo ali quando a gente entrou na RCS, que eu entrei na auditoria. Pô, minha primeira viagem de avião também foi graças ao processo de auditoria e meio que tinha que se dividir. Eu era da auditoria, era da consultoria tributária também, porque a gente tinha, Mesmo assim, eu não tinha, treinei. mesmo sendo trainee, eu era trainee e trabalhando de encarregado também, por conta da experiência que eu já vinha trazendo do escritório. Legal. E, pô, tem muita Tem uma conexão. similaridade, né? Você vê que as coisas não são por acaso. É, A gente vibra exatamente Sim. aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Uhum. E aí, cara, eu trabalhava que nem um maluco. E aí me reconheceram. A contrapartida veio, né, sobre isso daí. E aí, alguns sócios decidiram sair da empresa, iniciar um negócio novo. E me chamaram.
falaram, André, a gente quer você nesse novo projeto. Só que como eu vi que eu estava trabalhando igual um maluco, eu tinha aprendido, né? Eu falei, poxa, eu aprendi novos mercados, eu aprendi a gerir equipe, eu aprendi a entregar, e eles me chamaram para ser diretor nesse novo projeto. Aí você falou, opa, acho que eu posso. Então, a ousadia, né? Eu falei, olha, que eu via que eles só me cobravam entrega. Tipo, cadê o relatório? Falam, não, é isso que é ser sócio? Cadê o relatório? Só isso? E todo o resto? Eu falei, não, se é isso aí, eu seja sócio então. E vou fazer algo que vai ajudar a minha equipe, que vai. O que eu preciso desenvolver? Eu sempre tive essa consciência de, cara, eu tenho, isso me falta, como eu faço Alcançar. para melhorar? É importante, como ser humano, você identificar suas fraquezas, né? Fala, isso eu tô legal, isso aqui eu não tenho, mas eu vou atrás. E aí eu falei, olha, eu não aceito menos que sócio. Falei pra quem me convidou, Novamente, decidido. decidido. E aí eles me aceitaram como sócio, equity, tinham participação societária de igualitária eles, tá? Nós éramos iguais. Quando eu pedi para sair da empresa da Grant Thornton, ainda tentaram me reter, falou, ó, fica aí, eu te promovo a diretor, depois você vai a sócio. Falei, não, eu quero, aqui se eu for sócio, eu não vou ter participação. Vai ser um sócio de nome, isso eu não quero, eu quero ser sócio de capital. Eu quero empreender, quero correr risco e viver minha vida. Aí fomos para esse negócio novo. E nesse negócio novo eu fui ter que começar do zero. Não tinha nada. Nada, nada, nada. A gente teve que, primeiro, eu não teria salário, né? O que foi combinado, ó, sócio, se não tem receita, não tem salário. Se tem cliente, pode ter um salário. Ok, beleza. Aí na época pegamos um empréstimo, 300 mil, e eu tive que correr atrás de quê? De vender. Assumir o risco. Mas eu sempre tive vontade de vender. Sempre tive vontade, né? Eu percebia que eu tinha uma certa... Conseguia observar, assim, oportunidades, né? E aí eu falei, cara, para ser sócio aqui, eu tinha essa consciência, eu preciso ter carteira. Não existe sócio sem carteira de clientes. Como que eu... E eu tinha 28 anos, né? Nessa área. 28. E passar de um... Apesar de você já estar numa posição de gerente há um bom tempo e você vai criando maturidade de comercial, mas aí a partir do momento que você se torna sócio, que você começa a trabalhar na construção da sua carteira, isso existe uma necessidade de maturação muito mais rápida, né? Não, e eu era gerente há 1 ano e 8 meses. Para as regras gerais, é pouco tempo. E aí eu fui a sócio com menos de 8 anos de carreira, que é pouquíssimo tempo. Então foi bastante prematuro. E aí eu tive que, de verdade, assim, eu falei, cara, o que que eu faço? Aí onde eu ia nas minhas, e que ninguém chegou, André, vou te dar um treinamento de vendas, ou vou te ensinar a ser sócio. Ninguém fez isso, então eu tive que ir na raça. E aí, aonde que eu fui? Naqueles clientes que eu atendia. Eu até consegui trazer alguns clientes. Só que quando entrava na base, aí os meus sócios, que eram meus chefes antes, passaram a ser meu par. Mas algumas vezes, até no começo, principalmente, eles não me viam também. Porque imagina, eles não tinham como sócio. Eles tinham que ter muita maturidade pra falar, pô, o André é igual a gente mesmo. Eu era igual a eles, mas eu acho que faltava um reconhecimento, talvez, principalmente no início. Porque você tem que ter essa maturidade. Eu tenho sócios hoje comigo que era meu gerente há pouco tempo atrás. Mas eu os respeito totalmente como sócio. Eles têm voz, entende? Então, isso é uma questão de maturidade da liderança que está te recebendo, né? E André, falando do momento atual, né? Pô, trilhando toda essa sua jornada, hoje você é CEO da Ecovis, WFA. Pô, quantos funcionários você tem hoje? Quantos sócios você tem hoje? Qual é o leque de negócios que a Ecovis tem para quem procura um trabalho de auditoria, de consultoria? Quais são os planos do futuro? E o que você enxerga? Pô, várias perguntas aqui na mesma. E o que você enxerga de parcerias para que você consiga ampliar ainda mais o leque da Ecovis WFA?
Então, para nós a Ecovis, de novo, né, foi uma coisa maravilhosa, uma benção realmente, porque ter uma marca como a Ecovis, a Ecovis é uma rede global, 93 países, são 2 bilhões de faturamento global, 11 mil pessoas no mundo inteiro, e aqui no Brasil hoje a Ecovis tem mais de 200 pessoas. O lado da auditoria e consultoria, que é onde eu atuo, nós temos 100 profissionais. Uhum. E o nosso leque de serviço, hoje nós temos 14 sócios, sócios que têm habilidades distintas, tá? Então, sócio tributário, trabalhista, due diligence, Ampliar realmente, é um portfólio bem amplo. E para o ano que vem a gente está projetando crescer 50%, Legal. 50% em faturamento e em pessoas aí umas 120, 130 pessoas, é isso que a gente imagina. Mas o que a gente. E aí eu tomei essa decisão, Robson, de estar CEO da empresa e abrir mão de um atendimento de carteira de clientes, porque eu entendi que isso poderia limitar o nosso negócio. Por que limitar? Porque se não tem. Eu já era da estratégia, sempre fui. Mas se não tem uma pessoa totalmente focada em estratégia, isso pode limitar o crescimento. Sim. Então esse passo foi um passo muito maduro, muito cedo até. Eu falo cedo porque eu olho muito o mercado, tá? Eu olho empresas aí que estão consolidadas, demoraram para dar esse passo. A própria Terco demorou para dar esse Sim. passo. Uhum. Eu conversei com o Mauro também, para fazer, para aprender, né? Uhum. Com quem teve sucesso, com quem tem sucesso. A gente sempre pegar o sucesso das pessoas e aprender com as derrotas também. Pô, aí, inclusive hoje, com certeza, a gente tá aprendendo muito aí Exatamente. contigo. Pô, a gente só tá no começo da nossa jornada. Cara, inspiração real, assim, tudo que você conseguiu passar no dia de hoje. Já te admirava, né, por Fico tudo que feliz, eu cara. Só tenho aumentou, só. acompanhado, pô, só aumentou a admiração. Pô, e De assim, verdade. a gente Feliz. não falou sobre várias coisas que eu gostaria muito de aprofundar. Pô, coisas que a gente conversou na nossa primeira reunião ali, onde a gente se conheceu, coisas que a gente conversou hoje no café. A gente tem muita conexão, é a mesma vibração. E eu gostaria de te convidar para uma segunda rodada do Talk Poxa, Solve. vai ser um E prazer. melhor, eu gostaria de te convidar para a gente fazer uma live ao vivo, para a Legal. gente expandir um pouco mais sobre futuro, sobre o que você enxerga do mercado contábil, principalmente falando de mudanças aí, o que você vê como o que a IA vai mudar nesse relacionamento, o que a gente pode aproveitar para que a gente não seja engolido pela tecnologia também. E, por fim, gostaria que você deixasse as suas considerações finais para os nossos ouvintes aqui da TalkSoul. Legal. Bom, quero primeiro agradecer o convite, a satisfação estar aqui. E, cara, também tô aprendendo via de mão dupla. Não sei se vocês perceberam, eu sou uma esponjinha, cara. Eu vou pegando ali informação. Já aprendi também muitas coisas com Pô, vocês, tô de feliz. experiência, coisas diferentes aí fora da caixa, muito Obrigado. legais mesmo, assim. E acho que eu vou aprender mais ainda. A gente vai ter oportunidade. Não, com Certeza. certeza. Essa aproximação é muito importante para que a gente possa ter essa troca. Vamos aprender juntos aí. Certeza. Legal, acho que assim, a mensagem que eu tenho para deixar para quem está assistindo a gente é não desista dos seus sonhos. E assim, as pessoas vão tentar dizer para você que você não pode, ou elas vão tentar transferir de alguma forma aquele medo que elas têm para você. Mas se blinde disso e vá atrás, crie um plano e não desista enquanto não sair do outro lado. É assim que eu levo a minha vida. Eu não paro enquanto eu não sair do outro lado. Se eu decidir começar, eu vou até o final. Então, enfim. Então acho que essa determinação ela muda o jogo. Ela é crucial para a gente chegar onde a gente quer. Com Deus abençoando a nossa vida, fé. Só que é uma parceria. Tem o lado dele e tem o nosso lado. É isso. É uma Exatamente. parceria de sucesso. Eu falo isso sempre nas reuniões. Nós temos um parceiro muito forte aqui que eu não quero perder jamais. Nós temos Deus nessa empresa, a mão forte dele que nos guia. E a gente tem que trabalhar. É isso. Exatamente. André, obrigado. De Muito verdade. obrigado. Foi um prazer, tipo, imenso.
Até Feliz. aqui, assim, eu aprendi muito. Com certeza, Verdade, não vejo a hora da gente fazer o nosso repeteco. verdade. Legal. Para você, ouvinte do Talk Sobre, eu não sei se vocês conseguiram reparar nisso, mas hoje foi um episódio que por várias vezes eu me senti emocionado por conta da trajetória do André em várias situações ser muito similar à minha. Pô, e ele de fato é uma inspiração para mim. Talvez para mim foi o episódio de todos esses do Talk Sobre o que mais me conectou. Então eu espero que tenha conectado você que também que está assistindo do outro lado e que essa história seja uma história de inspiração para você que está começando no empreendedorismo, para você que quer atingir seus objetivos. E as nossas considerações finais, não poderia deixar de pedir para você, indique quem você gostaria de acompanhar aqui no Talk Solve para um bate-papo, para que você possa acompanhar essa história e servir de inspiração para você. Afinal, né, Fernando? Ser smart. É smart. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.